Oi, pessoal de Divã Literário, tudo bem com vocês? Ler sozinho é um ato prazeroso, muito bom, mas ler juntos, hoje em dia, ainda por cima, é um ato de resistência. No vídeo de hoje eu falo um pouquinho sobre os clubes de leitura hoje em dia, e por que participar de um hoje em dia é tão relevante. Fica aí até o final desse vídeo, gente. Oi, pessoal, bem-vindos de volta, aqui é a Gida Divã Literário. Se você ama livros, mas está com aquela sensação de que está disperso, não está conseguindo absorver, e parece que você lê, e parece que nunca sai da mesma página, não é problema com você. Talvez seja a gente faltando para conversar. E no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a experiência dos clubes literários, dos clubes de leitura, e por que eles ainda são tão relevantes hoje, e o papel que eles podem ter na vida do leitor, a importância que eles têm, inclusive porque hoje ler em conjunto não é só uma forma da gente continuar lendo, não é só uma forma de manter a constância na leitura, pode ser muito terapêutico também. Eu posso falar pela minha própria experiência, participar de um clube de leitura foi muito terapêutico, especialmente porque eu comecei a participar de um logo nos primeiros meses da pandemia e depois só vim participando de outros clubes e até que eu fundei um clube com os meus ex-alunos, o Mistério S.A., em homenagem ao Scooby-Doo, e até hoje participar de clubes de leitura é uma experiência muito prazerosa e muito terapêutica também. Pode ajudar a gente até a lidar com a saúde mental. Só que antes de eu falar por que os clubes de leitura fazem tão bem e por que são tão benéficos, eu vou meio que desmistificar aqui o que é e o que não é clube de leitura. Primeiro, o que é os clubes de leitura? São espaços muito democráticos, onde você pode socializar aquilo que você entendeu sobre leitura e sobre o que você está lendo no momento. Nesses espaços são definidos uma leitura por mês, às vezes duas, dependendo. Se for uma leitura mais curta, dá para fazer uma leitura extra. E tem um período ali para você socializar a leitura e trocar ideias de forma muito democrática. É um espaço para realmente aprendizado também sobre aquele livro. Às vezes é um livro que te traz muitos insights poderosos, inclusive. E, além de tudo, tira a gente da zona de conforto, às vezes, e nos permite trocar ideias, e às vezes a gente até fala sobre a vida. Agora, o que não é clube de leitura? Ele não é prova oral, ele não é uma competição sobre quem leu mais clássicos, sobre quem leu mais, sobre quem leu menos, não é uma competição. Então, definido isso aí, eu acho que pode-se dizer que o espaço clube de leitura é um espaço que realmente serve para a gente poder construir a nossa vida de leitor. É um espaço muito importante nesse sentido, porque a gente pode, inclusive, ressignificar o papel da leitura nas nossas vidas. E agora eu vou falar um pouquinho por que esses clubes fazem tão bem. O primeiro ponto, que é bom ser trazido aqui para esse espaço aqui de conversa, que é mais uma reflexão mesmo, é que os clubes de leitura fazem bem, principalmente porque a leitura deixa de ser solitária. Porque a gente tem aquela solidão de leitor, e mesmo quando você mora numa casa com outras pessoas que são leitoras também, às vezes você não consegue conversar sobre um livro que você está lendo, e bem no meio ali da conversa sobre o livro do mês que às vezes foi escolhido, a gente até mete um pouquinho ali a conversa sobre um livro que a gente está lendo e acaba sendo muito agradável. Um exemplo aqui é esse daqui, Uma Chama Entre as Cinzas, que eu estou concluindo finalmente. E eu vou trocar ideias lá com o pessoal do Literufa. Muita gente lá já leu esse livro. E quando a gente for falar de A Paciente Silenciosa agora em março, eu vou aproveitar para falar um pouquinho desse livro, de todas as opiniões e aprendizados que eu tive com esse livro. E o clube de leitura é justamente para isso, para a gente trocar ideias, experiências, e com isso a leitura, que normalmente seria um ato solitário, considerado um ato solitário por muitas pessoas que têm preconceito com o hábito da leitura, acaba sendo mostrado exatamente o contrário, que é uma experiência coletiva prazerosa e que dá para todo mundo conversar. O segundo ponto positivo de participar de um clube de leitura é que a gente aprende a ler melhor, a gente até desenvolve mais habilidades, a nossa dicção melhor, os nossos horizontes também se ampliam, porque a gente passa a ter mais experiência e também a gente aprende muito mais, não só em questão de ortografia, vocabulário. Eu acho que eu nem vou entrar muito nesse mérito da questão gramatical, nem nada, porque a gente já sabe os benefícios da leitura em termos de dicção, oratória, até em relação à própria escrita e leitura, a nossa fluência melhora muito, mas se amplia os nossos horizontes, a gente ganha muito mais repertório, a gente tem mais habilidade até de conversar e argumentar. E quando se fala em ler melhor, que é uma defesa minha, é uma tese aqui do Divã Literário, por que não ler melhor? Mas é principalmente porque a gente amplia mais os nossos horizontes, a gente passa a ter mais argumentação, um poder maior de argumentação. A gente consegue confrontar melhor opiniões
opiniões contrárias com base nos argumentos certos. A gente passa a ter esse repertório que nos permite argumentar melhor. E o ponto positivo também, nesse quesito aí, é que a gente também ganha mais experiência também literária. A gente também tem mais empatia. A gente passa a ter um lado mais empático. Por isso que eu acho que o ler melhor resume tudo isso. A gente ganha mais com essa leitura porque aprendemos a ler melhor. Aprendemos a ler melhor a narrativa, os personagens, e basicamente a gente aprende sobre a vida. Por isso que é tão positivo participar de um clube de leitura. E o terceiro ponto que eu acho que é bem interessante a gente falar aqui é a questão da constância. A gente aprende a manter a constância na leitura. Além de que é um compromisso que a gente tem com nós mesmos. A gente passa a ter esse compromisso, porque se você sabe que você tem uma leitura que você vai no final do mês ou no início do outro mês socializar com os seus companheiros de leitura, uma coisa que você fica muito curioso, um livro que realmente despertou sua curiosidade, ou que você nem gostou tanto, ou então trouxe algumas opiniões ali que te deixaram meio incomodado, e isso faz com que você, pela constância, ler todos os dias, inclusive anotando, fazendo referências ali, marcando citações, faz com que a gente tenha essa constância de ler todos os dias sempre, ou então no mesmo horário, ou então em alguns momentos do dia, separando ali para fazer isso. Então, a gente passa a ter esse hábito todos os dias, porque participar de clubes de leitura exige que você tire um tempo para ler o livro que foi socializado, que foi até sorteado ali, geralmente em relação a outras leituras, e às vezes cai de ser um livro que não é aquele que você estava torcendo para que seja, mas mesmo assim ele acaba sendo uma boa experiência, porque você tem um tempo ali com o livro, e esse tempo sendo constante, diário, ou então de 2 em 2 dias, mas aí você tira um tempo para isso, ou você separa um momento do dia ali só para ler aquele livro, isso faz com que você realmente tenha um relacionamento com o livro. Isso é muito importante, gente. E no fim, o clube de leitura acaba virando um compromisso de nós com nós mesmos, não só com o outro, mas com a gente, porque é um compromisso que a gente quer cumprir. É muito gostoso a gente poder socializar aquilo que a gente entendeu, que a gente aprendeu com a leitura. Tem leituras que realmente deixam a gente bem desgastado, ou então muito animado, então a gente quer realmente compartilhar tudo que a gente entendeu, e essa é a diferença entre ler quando der e o óbvio, que é quando chegar nesse ponto, eu quero ter o que falar. Mesmo se eu não gostar do livro, eu vou chegar lá e vou falar muito. E acho que essa é a diferença fundamental. E eu cheguei aqui nesse ponto que é importante, que eu falei logo no início, que realmente fez a diferença, que é a questão da leitura como saúde mental. Tanto que nós temos até um tratamento que já é reconhecido usando os livros, a biblioterapia. Realmente, é muito bom saber que temos uma vertente de pesquisa que usa a terapia com livros para ajudar a lidar com as questões emocionais, mentais. É muito importante saber disso. Mas os clubes de leitura, eles têm um papel tão importante na vida dos leitores, justamente porque ler em conjunto, podendo trocar ideias, podendo trocar experiências, falando da vida, inclusive, faz muito bem para a nossa saúde mental. Eu acho que os clubes de leitura, durante a pandemia, eles fizeram uma diferença enorme, porque as pessoas não só puderam socializar aquilo que estavam aprendendo, as pessoas também estavam procurando mais livros, não só sobre o contexto que estavam vivendo, apesar que eu estava fugindo desse contexto, tanto que eu não procurei livros como O Amor nos Tempos do Cólera, A Peste, do Alberto de Camus, apesar deles estarem sendo muito procurados, mas nesse momento eu procurei a leitura como refúgio, como conforto. E os clubes de leitura, eles têm esse papel maravilhoso e ajudam muito a lidar com o emocional. E quando você tiver desculpas como, eu não tenho tempo, ou eu sou muito tímido, não tenho muito hábito de falar. Gente, o clube de leitura, ele é um espaço democrático. Você não precisa falar muito se você não quiser. Se você acha que não tem muita coisa para falar sobre livro, pode só escutar. Quando você menos perceber, você vai ver que você vai estar falando muito até. E é um espaço delicioso, eu vou defender muito aqui. Eu vou, inclusive, falar um pouco do Clube Literufra, que é o clube aqui da Universidade Federal Rural da Amazônia, é um clube que eu participo, inclusive, e é um dos clubes, acho que, mais deliciosos. É um espaço democrático, muito terapêutico, e que permite várias pessoas de várias regiões do país trocarem ideias, e é um espaço em que a gente lê de tudo. A gente lê clássicos, lê contemporâneos, lê autores jovens, lê também autores de muito tempo atrás. Eu tive a oportunidade de ler a Letra Escarlate nesse clube. E, gente, o livro é muito diferente do filme, mas também é uma experiência muito interessante, porque a gente também lê de tudo. Já lê autores paraenses, lê autores de vários gêneros. Eu li muitas autoras mulheres, eu li muitas autoras assim maravilhosas, gente, e outras nem tanto. E teve
tem poeta que eu não gostei. Mas é isso, gente. O clube de leitura, ele é um espaço em que você lê de tudo, você lê praticamente todos os gêneros da literatura, se não todos, e você tem uma experiência de também aumentar seu repertório literário e de vida, porque você aprende a ter mais experiência com os livros. E o Literufa, para mim, ele tem sido tão precioso, gente. Eu nem queria falar muito, mas nesse caso aqui eu abri esse espaço para falar um pouco do Literufa, justamente por ele ser um clube muito bom. E eu deixo até o convite, vai ficar o arroba do clube aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. E se você tiver interesse de participar, é só entrar no Instagram do clube e entrar no link de convite e vocês vão ver, gente, por vocês mesmos a experiência que é um clube de leitura na vida dos leitores. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor, vou deixar um arroba aí na tela para vocês verem todas as dicas de leitura, literatura, e inclusive vai ver um pouquinho do Clube Literufa lá também. E vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima oportunidade, gente. Tchau!